Chamei minha cabocla de pena, chamei lá da mata pra ela trabalhar. Chamei minha cabocla de pena, chamei lá da mata pra ela trabalhar. Pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá, pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá. Jurema. Eu recebi o chamado dos nossos ancestrais dizendo que estava na hora de eu voltar para casa. A minha mãe não estava mais aqui para ver a construção do Rita de Chicó, mas eu voltei. Voltei com Ádila e estamos aqui com Rita de Chicó, que não é um sonho meu, é o sonho nosso. A nossa comunidade, o nosso povo, não só o nosso povo que mora e permanece em Caiado, mas quando eu falo do nosso povo, eu estou falando de cada um de vocês que lutam com a gente, que nos dá força onde quer que vocês estejam. E construiu Rita de Chicó, um restaurante, que não é só um restaurante, não é só um espaço de alimentação, mas é um espaço onde a gente possa mostrar de fato a nossa história e a nossa cultura. Eu sou o Diocélio, professor Diocélio, sou formado em História, licenciado em História e pós-graduado especialista em Ciências da Religião. Trabalhei aqui no Quilombo, onde nós estamos nesse momento durante 20 anos, lecionando. E hoje nós estamos aqui num culto, em um culto afro, que é da Jurema, certo? Nós estamos com um segmento da Jurema aqui, hoje nesse espaço onde a proprietária está cedendo para que aconteça esses cultos. Então, eu estou aqui hoje porque esse sonho não é um sonho só meu. Essa história ela não é só minha. Essa história é a história de um povo, Caio, que muito antes de Alagoa Grande existir, já existiam aqui. Muito antes da falsa abolição acontecer, nosso povo já existia. O ritual da Jurema, a Jurema em si, ela é a mestria, que é os senhores mestres e as senhoras mestras. Os pretos velhos, todas as linhas são divididas em casais. Então, se eu falo preto, velho, eu estou falando preto velho e preta velha, mestre, mestre e mestra, caboclo e cabocla. E o rei Malunguinho, que é o senhor da Jurema, na nossa folha, na nossa doutrina. Tem outras doutrinas que é Salomão. Exu e Pombogira, eles são espíritos que foram agregados dentro da Jurema com o passar do tempo. Como assim? A Jurema já se cultuava antes da colonização pelos índios, por isso que ela é uma religião ameríndia. Ela já se cultuava, e se cultuavam os caboclos e as energias da mata. Com a chegada da colonização, começou a se cultuar os preto velho, que são os espíritos escravizados, os baianos, que são aqueles que vieram um pouco depois dos pretos velhos, que já não eram mais espíritos escravizados, mas eram descendentes. Lembrando que nós estamos com um segmento religioso totalmente brasileiro, que é a Jurema. As divisões, elas são 3, Candomblé, Umbanda e Jurema. O Candomblé, ele é totalmente africano, não tem esse sincretismo que tem as demais. Então, a Umbanda ela faz sincretismo com o catolicismo. A gente vê a questão dos santos católicos, dentro da Umbanda recebe outro nome e dentro da Igreja Católica recebe outro nome, né? Isso é o sincretismo religioso que precisaria de um estudo só para isso aí. O segmento...
que está aqui acontecendo, da Jurema, como vocês veem, há o secretismo. Agora mesmo estão rezando o Pai Nosso. Eu preciso contar, Caio, para ela o que ela de fato já vive comigo, de que, como diz a música povoada, eu sou uma, mas não sou só. E ela sabe que a gente não está só, que não só é eu e ela. O que eu quero contar para a Ádila, o que eu quero que ela veja, que ela viva, é o que eu não pude viver na idade dela. É o que eu não tive como saber na idade dela. A minha história, a história do meu povo. Porque tentaram tirar da gente a nossa identidade, Caio. E hoje a gente tem enfrentado um desafio grande, que é inclusive o resgate da nossa religião. Olha só, a importância nos dias atuais, que hoje eu estou até admirado com a questão dos adolescentes presentes nos cultos, que totalmente discriminados entre a sociedade e por outras religiões de fato, né? Mas hoje o que eu estou vendo aqui é benéfico, porque há 27 anos aproximadamente atrás que eu vim trabalhar aqui em Caiana, nós tínhamos requisitos das religiões de matriz africana, de Candomblé e Umbanda. Decorrente dos períodos das décadas, isso acabou, as pessoas morreram e, enfim, foram embora. Então ficou predominante aqui no Quilombo o catolicismo cristão e o protestantismo cristão. Então hoje, trazendo a memória, através da proprietária, cedendo esse espaço para que os cultos afro voltem com força, né? E como eu falei anteriormente, a questão do jovem, então se entende que vai estar perpassando para as décadas futuras, né? E a Ádila está fazendo isso comigo. Então, a história que na idade dela eu não sabia. Não sabia quem era eu, o que eu era. Me botaram na igreja católica. Me botaram de movimento tal. Mas será que eu era aquilo? Será que era ali que eu tinha que estar? Então, só depois de adulta, depois de estar ficando velha, que eu venho começar a descobrir a minha história. Então, o que eu quero contar para a Ádila é que ela seja o que ela é. Que ela conheça a história dela, para que ela possa viver o que de fato é ela. Que ela não viva a história de ninguém, que ela viva a história dela, a cultura dela. E lembre de que nós somos a continuidade do nosso povo. E que ela conte para os colegas, para as coleguinhas, para quem ela puder, de que a história dela é muito mais além do que contaram. Não é simples, do dia para a noite, que você vai entender as religiões de matriz africana. Porém, não é do outro planeta, é daqui da Terra mesmo. Então, se pesquisando e se lendo, a primeira abertura para que aconteça é você se abrir para isso. É você se abrir para entender. Além das leituras que se faz academicamente falando, você tem que vivenciar, que foi o meu caso que eu fiz. Então começaram a cultuar Exu e Pombogira por influência de nações que vieram. Mas não é um culto de Jurema, mas isso se tornou uma tradição e um costume já há uns 100, 200 anos, uns 200 anos. E a partir daí a gente passou a cultuar Exu e Pombogira antes. Aí agora realmente vai ser aberto o culto da Jurema, que são os espíritos brasileiros realmente juremeiros. Esses espíritos que a gente cultuou são os espíritos da ancestralidade nossa, as quais eles são os donos da porteira, os donos da rua, os donos dos caminhos. Então a gente sauda eles em respeito à nossa ancestralidade, para que eles abençoem, eles venham, trabalham, bebam, fumem, consultem, dêem uma palavra amiga, nos abençoe, para que o culto da Jurema aconteça sem nenhum problema. É indígena brasileira, a Jurema. E as pessoas, elas têm toda a liberdade hoje de estar cultuando, né? A lei permite, cultuando e no espaço livre e à vontade, e vai quem quer, para todo mundo, como se faz um culto de outra religião qualquer. Então nós estamos aqui também com a Jurema aqui em Caiana dos Crioulos. É isso que eu
Eu contar para ela, que eu quero contar para ela, mas principalmente eu quero que ela viva. E é o que ela está fazendo, Caio. Ela está vivendo, ela está conhecendo e se descobrindo. Eu me chamo Ingrid. Meu primeiro contato com a religião, literalmente, foi quando eu tive curiosidade e fui frequentar, né? Nisso, eu me senti acolhida naquele lugar, naquele momento, e quis entrar. E nisso, estou tentando desenvolver um pouco da minha espiritualidade. Uma das coisas que mais me impressiona é o prazer, a vontade e a alegria que ela sente quando ela está numa roda de Jurema. Quando ela está num terreiro. Foi incrível ver a reação dela da primeira vez. Ela largou tudo e todos e foi participar. Então é sobre isso que eu estou falando. O que significa que, tipo, minha moça, literalmente, é uma mulher muito presente na minha vida, né? E nisso, eu só tenho, tipo, aquela gratidão, porque, tipo, é ela que toma toda minha vida. Ela é a que toma vamos dizer, à frente da minha vida, do que eu vou fazer ou deixo de fazer. Os Exus e Pombogiras foram homens e mulheres ancestrais nossos, que morreram há tantos e tantos anos, que geralmente não é há exceções à regra, é entre aspas uma regra, mas há exceções. Foram pessoas que tiveram mortes trágicas e que tinham alguma pendência ou algo a fazer, e assim, na nossa doutrina, né? Não guiaram para incorporação, para reencarnação. Tiveram a opção de voltarem como entidades para ajudar aqueles que precisam. Aí a questão de Exu. Exu, ele trabalha mais no caminho, na questão prosperidade, de você ter uma vida boa, um trabalho bom, de você não ter brigas, não ter paz. Exu é o dono do lar, é o homem da casa. E as pombogiras geralmente morreram por causa de amor ou por causa de questões femininas, que no tempo delas, a gente sabe que antigamente as mulheres elas não tinham tanta voz como tem hoje. E elas morreram muitas vezes, algumas, a grande maioria, injustiçadas por questões femininas. Então hoje elas trazem uma mensagem da mulher empoderada. Daquela mulher que sabe o que quer, que sabe o que faz e que não se deita para homem. Quando eu digo eu vou fazer tal coisa, ela diz tá errado, eu vou tentar. Então, tipo, é uma pessoa que realmente significa muito na minha vida. É uma guia. Sempre foi minha fronteira e sempre vai ser. Se deitar no sentido de baixar sua palavra, porque a palavra dela vale igualmente a de um homem. Então a mensagem da pombogira ela é essa. Ela vai trabalhar na sua vida, cada entidade trabalha em uma área. Ela vai trabalhar no seu amor próprio, primeiramente. Todos procuram pombogira pensando, eu vou trazer um amor para mim, um casamento. Também. Mas primeiro ela trabalha o seu autocuidado, o seu amor próprio, a sua autoaceitação perante a sociedade, perante você mesmo, para depois ela trabalhar o seu amor afetivo. Então, é justamente por isso. Foram mulheres que foram injustiçadas e elas buscam hoje, nos seus conselhos e nos seus trabalhos, fazer com que as mulheres de hoje não sejam injustiçadas como elas foram. Eu já vi entrevistas e alguns especialistas falando a respeito das incorporações e diz assim, supostamente está incorporado. Seria uma linguagem que dentro da questão acadêmica e estudo estaria correto. O filho de santo não iria dizer isso, supostamente, porque ele recebe essa energia. Se ele recebe, ele vai afirmar categoricamente que ele está incorporado. No meu caso, a minha incorporação, obviamente, é a questão de, tipo, eu sinto e eles realmente me pegam do nada. Eu não tenho aquele negócio, aquela sensação, eles vão me irradiar. Não, não vão. Então, tem essa diferença de quem está vendo com olhares de fora para dentro, né? de estudante, de pesquisador, e é bacana isso. Porém, mediante esse período que eu venho participando, a gente passa a ter uma percepção também, até às vezes como se fosse filho ou já estivesse participando. Ele só sente e me pega de uma vez. Infelizmente, eu não tenho nem como explicar sobre essa questão de incorporação em cima de mim. Ele só é tipo um vento. Bateu o vento, pegou. Aí apaga e... você não sente nada, você não vê nada. Você lembra? Não, de nada. Nada. Você gostaria de lembrar, assim, ter esse maior controle sobre isso? Queria, né? Mas infelizmente eles não deixam, eles não permitem. Ele é um vaso, não é? Um vaso, vamos usar uma palavra que perpassa por todas as religiões, ele é um vaso de incorporações de entidades. Não importa que elas sejam
do sexo para nós, feminino ou masculino. Agora, nesse momento, está se iniciando o culto de caboclo, que são os espíritos que viveram nas matas, viveram recolhidos. Muitas vezes, os pretos velhos, a maioria em quilombo, mas muitas vezes em quilombos, em matas, no sentido de que eles foram a junção do povo indígena com a junção do povo negro, que veio da África escravizado. São aqueles que vieram depois, suas gerações. Então, são espíritos que muitas vezes não falam, ou se falam, falam a língua indígena, não falam português, como a gente fala, seja coloquial ou não. Então, realmente a nossa ancestralidade. Querendo ou não, todo brasileiro tem um pouco do sangue indígena, do sangue negro, do sangue branco. Este momento é muito importante para o Quilombo de Caiana, como respeito e reconhecimento da nossa ancestralidade religiosa. Este momento é um momento de exaltação da Umbanda, do Candomblé e da Jurema, que são religiões de matriz africana. Este momento ajuda a desconstruir preconceitos e resistência. Estamos aqui presentes com a nossa religiosidade afro-brasileira. A filosofia da palavra Ubutum, eu só sou porque nós somos. Então, permanecer, estar aqui, ser forte, é porque eu sei que em algum lugar vocês estão lutando com a gente e nos torna mais forte a cada dia. Então, como disse Laurentino Gomes, no encerramento do primeiro volume de Escravidão, aqui nesse espaço, ele disse que de toda a turnê, todos os lançamentos do livro dele, o que conseguiu atingir a alma do livro dele foi as meia horas que ele passou aqui nesse espaço. Porque ele pôde sentir o que de fato é cultura, história e ancestralidade viva. Então a gente vai cultuar a partir de agora a nossa ancestralidade brasileira. Aqueles que sofreram e sangraram antes da gente, para que a gente hoje possa dar um culto a eles. E eu estar aqui hoje podendo contar um pouco dessa história e ser a continuidade delas, então é ser a mulher preta que a sociedade precisa entender de que eu não tenho medo e não estou aqui para agradar ninguém. Eles sangraram por nós e agora a gente canta e louvor a eles, para fazer valer o sangue que eles derramaram, para hoje a gente poder estar aqui, bater nosso tambor, sem ninguém poder fazer nada. Chamei minha cabocla de pena, chamei lá da mata, pra ela trabalhar, pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá, pra ver a força que a Jurema tem, pra ver a força que a Jurema dá. A gente tem muitas músicas deixadas pelo nosso povo, Caio, mas essa é uma das músicas que a gente aprendeu e que toda vez que a gente vai tocar, é a das primeiras músicas que a Adla gosta de puxar. E a música que a gente desce para a cidade, na moto, é a música que ela vai cantando no meu cangote. É a música que a gente sobe a serra cantando. É sobre isso, é sobre os nossos caboclos, as nossas caboclas que está aqui nessa serra, que esteve aqui nessa serra e que a gente não conheceu, mas é sobre ancestralidade. É sobre ancestralidade, é sobre isso. É sobre quem veio antes e quem veio depois. E quem está aqui agora. Nós estamos aqui, eu, Nalva, proprietária do Rita de Chicó, quilombola aqui do Quilombo Caiana dos Crioulos, apoiando esse evento porque eu faço parte dessa ancestralidade. Eu sou a continuidade do nosso povo. Então, por isso que nós estamos aqui com vários terreiros aqui do município de Alagoa Grande. Então, é um momento muito, muito especial, não só para mim, mas para todos que fazem parte e cultuam essa religiosidade. Então, salve a Jurema Sagrada, salve os quilombos, salve o nosso povo. Manter viva a memória daqueles que um dia por aqui passaram e permanece presente através da nossa religiosidade.